Olá! O vídeo a seguir apresenta um capítulo do livro O Mínimo sobre Bitcoin. Vou deixar um QR Code na tela, caso você queira fazer uma doação via Pix ou Lightning Network, para me ajudar a trazer mais conteúdos como este para o canal. Agora fique com o vídeo. O futuro não chega para todos ao mesmo tempo. Ainda há pessoas que vivem em casas sem energia elétrica ou água encanada, se locomovem por tração animal e cozinham com fogão a lenha. A criptografia foi considerada arma de guerra por gerações. Entretanto, armas nas mãos de combatentes que não sabem quem é o inimigo, nem em que guerra estão lutando, não têm valor algum. Essa introdução detalha algumas das ameaças que justificam o uso da criptografia como bote salva-vidas. Demonstrações comuns disso são as pessoas que descobriram o Bitcoin cedo, tendo domínio de conceitos de TI, teoria dos jogos e até programação, mas que não entenderam suas implicações políticas, econômicas e sociais, perdendo a oportunidade de investir cedo tudo quanto poderiam e deveriam. O mundo está passando por uma mudança de paradigmas na produção, circulação e distribuição de riquezas, que alguns definem como era digital, singularidade ou economia da abundância. Essa revolução tecnológica, como as anteriores, vai reduzir brutalmente as margens das atividades superadas e promover uma transferência de riquezas sem precedentes. Atividades que há poucos anos eram de alta tecnologia e retorno hoje sofrem processo de comoditização, até na fabricação de hardware, telecomunicações e desenvolvimento de software. Como resume Michael Saylor, em todas as épocas, os melhores negócios são de alta tecnologia, e a margem está nos mercados ainda não competitivos. Neste ambiente, as formas convencionais de criar e acumular riqueza não funcionam mais. No passado, bastava gastar menos do que se ganhava e, sistematicamente, investir o excedente em fontes de renda, deixando o juro composto fazer o resto do trabalho. Hoje, não existem mais fontes de renda perpétuas. Não existem mais investimentos seguros que garantam fluxos de caixa com retornos positivos sistemáticos e, provavelmente, todos os produtos financeiros convencionais têm expectativas de perda real. Essa disfunção alimenta a ética hedonista do consumismo e a irresponsabilidade, que induz as populações à miséria e ao voto nos estatistas, uma vez que, quando se quer o impossível, apenas mentirosos podem satisfazê-lo. Ora, foi pela falta de acesso a produtos financeiros idôneos a produzir ganhos que, por gerações, os investimentos prioritários do brasileiro eram imóveis para a agropecuária no interior e para a construção nas áreas urbanas, chegando ao ponto de haver mais lojas de materiais de construção que padarias. Diante da queda da fecundidade e da massificação do comércio digital, as demandas por imóveis residenciais e comerciais tiveram suas tendências comprometidas. A agricultura profissional de pequeno porte se inviabilizou, como consequência da quebra da segurança jurídica no campo, da indústria de multas ambientais e da justiça do trabalho. O que aconteceu com quem vivia de alugar placas de táxi? O que aconteceu com a renda de quem alugava linhas telefônicas? O mesmo deve acontecer, cada vez mais rápido, em dezenas de setores até o final da próxima década, com os governos, suas moedas fiduciárias e todos os investimentos sob seu controle soberano. Novas indústrias surgem com tecnologias da Internet of Business, a ponto de mais de 90% dos ganhos dos índices convencionais de ações dos Estados Unidos nos últimos anos serem de empresas .com, praticamente todos os demais setores tendo suas rentabilidades mitigadas. Isso denota a morte de grandes corporações e declínio de setores inteiros que eram dominantes há menos de uma década. As ações tendem a ser substituídas por equity tokens, as moedas fiduciárias de governos por CBDCs, que são as moedas digitais emitidas por bancos centrais, e sistemas democráticos por democracias societárias e sistemas de consenso ou holocráticos. A riqueza também tende a migrar dos ativos físicos para aqueles imateriais, como conhecimento. O fim do sistema convencional não é evidente apenas na perda de lucratividade e eficiência das empresas tradicionais, mas também no esgotamento dos modelos governamentais, políticos e sociais, em face do fim dos poderes estatais que os financiam. As sociedades ocidentais vivem em crises morais, financeiras e demográficas evidentes pelos níveis de fecundidade, abaixo dos níveis mínimos de manutenção, pelos juros reais negativos, pela guerra ao dinheiro e pelo déficit sistemático e exponencial dos estados sociais.
demonstrando sua insustentabilidade e a iminência de seu colapso. Governos precisam de populações majoritariamente pobres, dependentes e submissas para manter seu poder. Se as pessoas forem independentes, ricas e céticas, elas vão atribuir poderes aos governos? Esta é a razão real de o governo controlar a educação e a moeda. Evidência de como existe uma brutal diferença entre a verdade e as informações direcionadas para as massas é o indicador de preço que funcionou com 95% de precisão. Foi a subida do preço do Bitcoin quando a CNBC fazia reportagens negativas e a queda quando fazia manchetes positivas. Uma demonstração objetiva de que o crescimento do Estado é uma ferramenta de engenharia social e não ocorre de boa fé, pelo menos quando há psicopatas no poder, é a violação dos limites das curvas de Laffer e de Hahn pela instituição de alíquotas mais altas que o ponto ótimo de arrecadação. Como comprovado por extensa literatura, mesmo nos Estados Unidos, os governos poderiam arrecadar mais reduzindo os níveis de tributação e gasto público, mas não o fazem para satisfazer grupos lobistas, devido à captura administrativa. O grupo de cypherpunks no qual o Bitcoin começou já compreendia o entendimento de Hope, de que a democracia é o Deus que falhou. Na verdade, há muitos exemplos de democracias funcionais como as societárias, embora até mesmo os pais fundadores tivessem ojeriza a este termo, evitando-o na Constituição americana ao utilizar o termo república. Assim como também se pode observar a adoração pelo termo democracia, por ditaduras totalitárias e assassinas como a República Popular Democrática da Coreia, Coreia do Norte, e a República Democrática Alemã, Alemanha Oriental. Uma democracia em que os beneficiários líquidos votam e têm maioria é como um condomínio em que os porteiros e os visitantes votam. Ora, porteiros e visitantes, que não pagam condomínio, vão sempre votar para que sejam ampliados seus benefícios, e as taxas condominiais até que as unidades percam todo o seu valor, e o condomínio quebre. Esse é o resumo do que é um Estado social, e porque todas as experiências de dar saúde e educação gratuitas sempre terminaram em tragédia, terror e miséria, desde a República de Weimar até a atual colonização da Europa pelo Islã, através dos welfare magnates, que impõem a Sharia e sua cultura de violência e estupro sistemático de mulheres ou crianças infiéis. Nassim Taleb, em sua obra magna Skin in the Game, demonstra os riscos inerentes à dissociação do controle e propriedade e da tomada de decisões, sem a assunção de consequências. Essa dissociação já era demonstrada há gerações como a causa primária da corrupção na teoria da agência e na compreensão dos axiomas de Klein e Jensen-Macklin. Mas eles ainda não permearam o ambiente intelectual o suficiente para que haja um entendimento corrente de que a única maneira de reduzir a corrupção e promover o desenvolvimento é reduzir o Estado e seus poderes. As pessoas respondem a motivações, como demonstrado por Douglas North e outras fontes da economia institucional. O que faz um país ser desenvolvido ou subdesenvolvido são suas instituições. Sistemas em que comportamentos dominantes são oportunistas levam à corrupção endêmica e ao subdesenvolvimento. Por outro lado, onde há governança privilegiando a cooperação como comportamento dominante, tem-se desenvolvimento. O Bitcoin possibilita que pessoas que vivem em qualquer país, por mais corrompido e subdesenvolvido que seja, possam usar uma reserva de valor e meio de pagamento capaz de mudar suas motivações em relação a preferências temporais. Isso pode levar o mundo a uma nova era de produtividade e progresso material, ético e tecnológico. Amos também explica detalhadamente que a decadência das artes, da inteligência, da moral, das famílias, dos impérios e até da saúde mental das populações é altamente correlacionada com a ausência de dinheiro sonante, capaz de ser reserva de valor, e com as baixas preferências temporais decorrentes dele. O que é Bitcoin? Para resumir, o Bitcoin é uma rede monetária descentralizada que possibilita a qualquer pessoa com acesso à internet armazenar, enviar e receber dinheiro em formato digital. O Bitcoin é conhecido como a moeda da internet. Funciona através de uma rede descentralizada, de pessoa para pessoa, mantida por participantes voluntários distribuídos globalmente. Em apenas uma frase, Bitcoin com B minúsculo é o dinheiro que pode ser enviado por qualquer meio de comunicação. E Bitcoin com B maiúsculo é o sistema público e aberto de registros de seu token nativo, e o software livre para sua utilização pela internet. Por isso se afirma que para proibir o uso de Bitcoins,
Globalmente, seria necessário destruir a internet em todos os países do mundo. Ou, em uma jurisdição determinada, impedir o direito de expressão, retirando dessa população rádio, SMS, telefone, carta e qualquer outra forma de comunicação com pessoas que tenham acesso à internet. Direito com D maiúsculo é o sistema jurídico, conjunto de normas. E direito com D minúsculo é a faculdade legal. De maneira análoga, Bitcoin com B maiúsculo é uma plataforma, constituída de um software aberto e livre, com milhares de atores validadores e processadores, em um sistema de registro descentralizado denominado blockchain ou time chain. O Bitcoin como sistema é composto por a. Nodes, atores que mantêm os registros das transações passadas, registrando e validando todas as transações, b. Mineradores, processadores remunerados com os novos bitcoins, subsídio, e taxas voluntárias, fees, por disponibilizar poder computacional para processar transações e garantir a segurança da rede. E c. Usuários, entes que usam o sistema, enviando e recebendo saldos. O Bitcoin com B minúsculo é a unidade básica do sistema, com a qual são pagas taxas para uso e com a qual os serviços de mineração são remunerados. O Bitcoin é o dinheiro digital, ouro 2.0, dinheiro mágico da internet, moeda sem terceiro de confiança, sem garantia do Estado, Banco Central nem servidor central. Baseada não em entes, mas na confiança em motivações no sistema descentralizado de governança e no software proposto por Satoshi Nakamoto, operacional há mais de 11 anos. O Bitcoin tem 3 funções inatas. A. É sistema de comunicação global, incensurável, público e perpétuo, que garante a faculdade de troca de informações e registro público de dados, fora de qualquer controle estatal. B. É sistema de pagamentos que não está sujeito às jurisdições nacionais, o que inviabiliza, na prática, controles de capitais. E C. É plataforma de manutenção de saldos como reserva de valor, que apresenta certas características de dinheiro superiores ao ouro e a qualquer reserva de valor anteriormente adotada, libertando seus usuários de expropriações e tributos involuntários, mesmo após a sua morte, incluindo aí até mesmo a senhoriagem e a inflação. Fernando Ulrich, em 2004 e 2015, publicou no Infomoney 2 textos fundamentais para a popularização do Bitcoin no Brasil. 10 formas de explicar o que é Bitcoin e guerra ao dinheiro, juros negativos e a crise na Grécia. O Bitcoin não é uma democracia. Ele utiliza um padrão de governança superior de decisões por unanimidade em que não há sanções violentas, mas apenas motivações baseadas em teoria dos jogos e teoria das escolhas racionais. Essas características tornam o sistema dominante para comportamentos cooperativos e inibem financeiramente o oportunismo. Satoshi demonstra que a quantidade é uma qualidade em si mesma, quando define o Bitcoin como uma mercadoria que tem potencial de valor derivado da raridade e da transportabilidade. Satoshi também deixa claro nos fóruns, no white paper, e não apenas no bloco Gênese, que o Bitcoin foi criado para a eliminação dos problemas do terceiro, em pagamentos digitais e da degradação da moeda convencional. Como ilustrado, o Bitcoin é uma combinação de várias tecnologias e conceitos: economia, teoria monetária, teoria dos jogos, criptografia, computação, redes distribuídas e outras, como fica demonstrado no white paper escrito pelo idealizador, Satoshi Nakamoto. Como demonstrado por Parker Lewis, a compreensão do Bitcoin é um processo lento, assim como a construção de uma infraestrutura. Logo que o usuário iniciante entende o que é o Bitcoin, algumas questões acerca de sua natureza são típicas. Bitcoin é pirâmide? Qual o lastro do Bitcoin? Bitcoins vão substituir totalmente as moedas estatais? O Bitcoin não foi hackeado ou fraudado? Será destruído pela computação quântica? Quando eu morrer, para onde irão meus Bitcoins? Era vantagem comprar no início, não agora. Não é melhor comprar a shitcoin que custa apenas 1 satoshi em vez de Bitcoin? O Bitcoin foi proposto em um artigo enviado por um participante que utilizava o pseudônimo de Satoshi Nakamoto em um grupo de e-mails de cypherpunks. Em 18 de agosto de 2008, o domínio bitcoin.org foi registrado. Em 31 de outubro, o white paper foi publicado, e, em janeiro de 2009, o código aberto foi divulgado, momento em que o sistema começou a rodar, com a mensagem The Times, 3rd of January 2009, Chancellor on brink of second bailout for banks, registrada no primeiro bloco, em 3 de janeiro de 2009.
Nesse grupo, congregavam os principais cypherpunks, experts em criptografia e ativistas do austro-libertarianismo. E, em decorrência disso, o espaço era utilizado por alguns de seus participantes como meio de divulgação e teste de softwares abertos e descentralizados, em grande parte como resposta aos abusos reincidentes por parte dos governos dos seus privilégios de senhoriagem e monopólio de emissão de moeda. Os integrantes desse grupo sabiam que o domínio da criptografia pelo indivíduo médio era um fator fundamental para evitar o totalitarismo, como fica claro no Manifesto Criptoanarquista, de Timothy May. Os austro-libertários, como diversos grupos liberais clássicos e conservadores, até o desenvolvimento do Bitcoin, sempre defenderam o Gold Standard, o princípio de limitação da emissão de moeda às reservas de ouro de cada país, que evita a inflação e preserva o valor da moeda corrente. Quem é Satoshi Nakamoto? A verdadeira identidade do criador do Bitcoin permanece desconhecida até hoje, sendo Satoshi Nakamoto um pseudônimo. Ele usou vários endereços de e-mail criptografados para se comunicar, mas nunca revelou sua identidade. Embora várias pessoas já tenham reivindicado ser Nakamoto, nenhuma conseguiu provar. Ele parou de se comunicar com a comunidade Bitcoin em 2010 e desapareceu completamente em 2011, deixando para trás um mistério em torno de sua verdadeira identidade. Após propor o white paper e contribuir ativamente na comunidade nos primeiros anos, Satoshi Nakamoto se despediu e deixou o projeto, que continuou de maneira descentralizada. Os primeiros bitcoins minerados, supostamente por ele, não foram movidos servindo de prova de segurança das carteiras mais modernas e de garantia de que o criador, até hoje, não obteve vantagem pecuniária pela venda dos primeiros tokens criados. Em que lugar fica o Bitcoin? Todos os registros de transações se encontram em cada node, que totalizam mais de 10 mil usuários com o cliente instalado. Desta maneira, o Bitcoin não está em nenhum país ou jurisdição específica, mas, sim, nas nuvens. Um ótimo artigo chamado A Fabulosa Ilha Bitcoin, escrito por Felipe Micaroni, explica muito bem o processo de forma didática e lúdica. Como o Bitcoin funciona? O Bitcoin opera como uma rede descentralizada, onde nenhum participante detém controle absoluto. Isso é fundamental para evitar manipulações individuais na rede. Cada participante possui uma cópia atualizada do registro de transações, o que garante transparência e impede falsas reivindicações de propriedade de Bitcoin. Antes do Bitcoin, redes descentralizadas enfrentavam desafios em garantir a atualização de informações sobre transações e em assegurar a veracidade dessas informações. O Bitcoin resolve esses problemas ao permitir que todos os participantes recebam atualizações confiáveis e verificáveis sobre as transações. O blockchain é uma inovação que resolveu desafios cruciais ao armazenar informações de forma cronológica e transparente. No caso do Bitcoin, todas as transações desde sua criação são registradas em blocos, formando uma cadeia de blocos. Qualquer pessoa pode rastrear o histórico de transações para verificar a propriedade de bitcoins. Ao contrário dos bancos tradicionais, onde as informações são armazenadas em servidores centrais, o blockchain do Bitcoin é distribuído entre milhares de computadores em todo o mundo, chamados de full nodes. Isso garante que o registro seja resistente a exclusões arbitrárias. No entanto, garantir a precisão e a integridade do blockchain é um desafio contínuo. Cada participante da rede deve verificar se sua cópia do blockchain está correta, atualizando-a continuamente conforme novos blocos são adicionados a cada 10 minutos. Essa verificação é realizada por meio de regras imutáveis definidas no código da rede, que determinam quais transações são válidas. Transações fraudulentas são rejeitadas pelos participantes da rede, garantindo a segurança e a confiabilidade do sistema. Mineração de Bitcoin. Como funciona? A mineração de prova de trabalho é essencial para manter a rede Bitcoin segura e funcional. A prova de trabalho é um mecanismo que impede maus comportamentos ao limitar quem pode adicionar novos blocos ao blockchain. Imagine um grande livro público que registra todas as transações de Bitcoin. Os mineradores são como os escrivães que verificam e validam essas transações, adicionando-as ao livro-razão. Os mineradores validam as transações. Certamente você já ouviu falar sobre mineração de Bitcoin envolvendo o uso de máquinas e eletricidade para resolver problemas matemáticos complexos. No entanto,
O trabalho realizado pelas máquinas de mineração de Bitcoin não consiste na resolução de problemas matemáticos e não é tão complexo quanto se imagina. Em termos simples, a mineração é como uma loteria para gerar novos blocos na blockchain do Bitcoin, por isso que quanto mais máquinas de mineração, maiores as chances de receber a recompensa por blocos. Existem dois objetivos principais da mineração. A. Inserir transações de forma permanente na blockchain, sem depender de autorização de nenhuma entidade. B. Distribuir equitativamente o suprimento limitado de 21 milhões de bitcoins, premiando os mineradores que investem recursos do mundo real para garantir a segurança da rede. Os mineradores são recompensados com novos bitcoins. Cada bloco validado gera novos bitcoins e taxas de transação pagas pelos usuários. Em resumo, os mineradores mantêm a rede Bitcoin funcionando, garantindo a segurança das transações e o cumprimento das regras. A mineração é uma atividade complexa que exige computadores poderosos. Mas a dificuldade é ajustada automaticamente entre hash power e tempo médio de criação de blocos pela rede Bitcoin, fornecendo a correção necessária para os mineradores a cada 2016 blocos, a fim de que um novo bloco seja encontrado a cada 10 minutos. A energia gasta é como o custo de segurança da rede Bitcoin. Como a mineração garante a segurança do Bitcoin? A. Impedindo fraudes. É muito difícil alterar transações passadas, porque isso exigiria a revalidação de muitos blocos. B. Impedindo a manipulação. Nenhum minerador pode controlar o que é adicionado à blockchain. C. Sendo transparente, todos podem verificar as transações e a segurança da rede. A mineração de Bitcoin é um desperdício de energia? A energia gasta é usada para proteger a rede e garantir a segurança das transações. Como qualquer sistema de pagamento, o Bitcoin tem custos de processamento. O futuro da mineração de Bitcoin. A tecnologia está sempre evoluindo e a mineração tende a se tornar mais eficiente com o tempo. O objetivo é criar uma rede ideal que use o mínimo de energia possível. A mineração de Bitcoin é um processo complexo, mas crucial para a segurança e funcionamento da rede. É como ter um exército de escrivães digitais que garantem a confiabilidade do sistema. Distribuição de nodes. Existem 3 diferentes tipos de nodes Bitcoin. A. Full nodes. Validam, transmitem, processam e armazenam informações de transações em Bitcoin, mantendo todo o histórico da rede e retransmitindo-o para os demais, contribuindo para a segurança e a descentralização. B. Mining nodes. Usado por mineradores, são um tipo especial de nodes usados para verificar e agrupar transações, a fim de adicioná-las em novos blocos na blockchain. Esses nodes são mais caros de serem mantidos, mas são recompensados em Bitcoin por seus esforços em ajudar na segurança da rede. C. Light nodes. Rodam uma versão mais leve, ao invés da cópia completa da blockchain. Não contribuem para a segurança da rede pois não registram transações, servindo somente como um cliente de identificação de pagamento simplificado. O que é uma carteira Bitcoin? Uma carteira Bitcoin não armazena Bitcoins em si, mas sim as chaves privadas que permitem que você os acesse e os use. Pense nisso como uma chave para um cofre. Sem a chave, você não pode acessar seus bens. Tipos de carteiras. Carteiras de software. São aplicativos gratuitos que você instala em seu computador ou smartphone. São fáceis de usar, mas podem ser menos seguras se o seu dispositivo for infectado por um malware. Carteiras de hardware. São dispositivos físicos que armazenam suas chaves privadas offline. São mais seguras que as carteiras de software, mas geralmente custam dinheiro. Segurança da carteira. Frase de semente. É uma lista de 12 ou 24 palavras que representam suas chaves privadas. Anote-a em um papel e guarde-a em um local seguro. Nunca compartilhe sua frase de semente com ninguém. Senha. Use uma senha forte e exclusiva para sua carteira. Atualizações. Mantenha sua carteira atualizada com os últimos patches de segurança. Como escolher uma carteira? Considere suas necessidades. Se você precisa de uma carteira para uso diário, uma carteira de software pode ser suficiente. Se você vai armazenar grandes quantidades de bitcoins, uma carteira de hardware é a melhor opção. Pesquise as opções. Existem muitas carteiras diferentes disponíveis. Leia avaliações e compare recursos antes de escolher uma. Recursos importantes. Segurança. A segurança é a característica mais importante de uma carteira.
Certifique-se de que a carteira escolhida usa criptografia forte e outras medidas de segurança para proteger suas chaves privadas. Facilidade de uso. A carteira deve ser fácil de usar e entender. Suporte. Escolha uma carteira com um bom suporte ao cliente caso você precise de ajuda. Lembre-se, sua carteira Bitcoin é sua responsabilidade. Guarde suas chaves privadas em segurança e nunca as compartilhe com ninguém. Faça backup da sua carteira de maneira segura fora da internet e com redundância de local. Se você perder seu dispositivo ou sua carteira for danificada, você poderá restaurar seus bitcoins usando seu backup. Com tantas opções de carteiras disponíveis, você certamente encontrará a perfeita para suas necessidades. Escolha uma carteira segura e fácil de usar. Uma das mais fáceis é a Blue Wallet. O Bitcoin permite a criação de chaves públicas e privadas e endereços offline. Os endereços são sequências alfanuméricas derivadas de chaves públicas para o recebimento de bitcoins. Para movimentar os saldos ou comprovar sua propriedade com assinatura de mensagens, é necessário acessar as suas chaves privadas. Os endereços são equivalentes às contas bancárias, e as chaves privadas equivalentes às senhas para sacar ou transferir seus saldos. Uma analogia didática ao funcionamento é o e-mail. Quem souber seu endereço de e-mail pode enviar mensagens para esse endereço. E quem tiver a senha desse e-mail pode mandar mensagens a partir dele. A particularidade é que e-mails não podem ser criados offline, como endereços de Bitcoin. Enviar e receber Bitcoin. Um guia simples. A. Endereço Bitcoin. Cada carteira Bitcoin possui um endereço público único. Esse endereço é usado para receber Bitcoin de outras pessoas, e você pode visualizar seu endereço como um código QR, facilitando o compartilhamento. B. Enviando Bitcoin. Para enviar Bitcoin, basta inserir o endereço do destinatário em sua carteira. Você também pode escanear o código QR do destinatário. As taxas de transação serão automaticamente deduzidas do seu saldo. Exemplo. Imagine que você deseja enviar 0,1 Bitcoin para seu amigo. Abra sua carteira Bitcoin. Clique em Enviar. Insira o endereço Bitcoin do seu amigo ou escaneie o código QR dele. Digite o valor que deseja enviar. Selecione a taxa de transação desejada. Revise a transação e clique em Confirmar. Aguarde a confirmação da transação. Pronto. Você enviou o Bitcoin com sucesso. O valor da taxa varia de acordo com a demanda da rede. A transferência geralmente leva 10 minutos para ser concluída, mas pode demorar mais se a taxa for baixa. C. Dicas. Sempre verifique o endereço do destinatário antes de enviar Bitcoin. Use uma taxa de transação adequada para garantir a rapidez da transferência. Você pode acompanhar o status da sua transação na blockchain. D. Lembre-se. A segurança é fundamental ao lidar com Bitcoin. Guarde suas chaves privadas em local seguro. Faça backup regular da sua carteira. Com um pouco de prática, você estará enviando e recebendo Bitcoin de maneira bem fluida. As vantagens do Bitcoin: descentralização e segurança. A figura abaixo demonstra um modelo do círculo virtuoso mencionado em função de sua base monetária com inflação decrescente. O valor do Bitcoin seria atribuído à sua segurança derivada da sua descentralização e resistência à censura, que, por sua vez, reforçam a credibilidade da escassez, que é a base do armazenamento de propriedade de valor do Bitcoin. Descentralização e o cronograma de emissão. A descentralização da rede é importante não apenas para a segurança da rede, como demonstrado, mas também para que se mantenha neutra, imune à censura e aberta a qualquer um que queira participar. Isso significa que ela é controlada pelos seus próprios usuários que executam um full node, validando e mantendo o registro das transações. Para que tais registros possam ser mantidos por indivíduos comuns, é de extrema importância que a blockchain se mantenha simples e pequena, não exigindo grandes recursos computacionais. Atualmente, é possível manter o registro histórico de todas as transações em Bitcoin, desde sua origem, com menos de 550 GB de armazenamento disponível, um recurso presente em grande parte de computadores ou notebooks de uso pessoal ou comercial. O Bitcoin é seguro. Este importante atributo foi priorizado por design, se baseando em 3 principais pilares: criptografia, descentralização e um robusto algoritmo de consenso. A criptografia é o que torna o Bitcoin seguro.
Todas as transações precisam ser assinadas criptograficamente e então são registradas publicamente em uma cadeia de blocos, tornando inviável sua alteração retroativa. A descentralização da rede é outra camada de segurança. O Bitcoin é mantido por milhares de computadores em simultâneo, não havendo um servidor central que possa ser atacado. O algoritmo de consenso é o que garante que o Bitcoin seja seguro contra ataques. É extremamente custoso controlar mais da metade da rede na prova de trabalho, pois exige alocação de recursos reais como computadores específicos e energia elétrica. Estima-se que a rede Bitcoin possua o maior poder de processamento do planeta, e sua taxa de hash está no maior patamar de todos os tempos. Transparência e imutabilidade. A transparência e imutabilidade do Bitcoin é um pilar de confiança na era digital. E, em um mundo cada vez mais digital, a busca por segurança e confiabilidade nas transações financeiras se torna fundamental. O Bitcoin surge como uma solução inovadora, oferecendo características únicas como a transparência e a imutabilidade, sustentadas por sua robusta arquitetura blockchain. Transparência total. A. Registro público e permanente. Cada transação de Bitcoin é registrada de forma pública e permanente, em uma grande contabilidade digital, a blockchain. B. Acessibilidade universal. Essa cadeia de blocos é distribuída e acessível a todos os participantes da rede, permitindo que qualquer pessoa visualize o histórico completo de transações desde o seu início. C. Comportamento honesto. A transparência total das transações elimina a necessidade de intermediários e garante a honestidade e a justiça do sistema. Imutabilidade inabalável. A. Processo de mineração rigoroso. A segurança do Bitcoin é garantida por um processo de mineração que utiliza um algoritmo de consenso chamado prova de trabalho. B. Hash único para cada bloco. Cada bloco da blockchain possui um hash único, um código criptográfico que funciona como uma espécie de impressão digital inalterável. C. Alteração impossível. Modificar qualquer transação passada significaria alterar todos os blocos subsequentes, uma tarefa extremamente complexa que demandaria um poder computacional exorbitante. D. Segurança e confiança imbatíveis. A imutabilidade da blockchain garante que as transações registradas sejam permanentes e irrevogáveis, proporcionando segurança e confiabilidade inigualáveis aos usuários da rede. A transparência e a imutabilidade do Bitcoin, pilares fundamentais da tecnologia blockchain, representam um avanço significativo na busca por um sistema financeiro mais seguro, confiável e transparente. O Bitcoin abre o caminho para um futuro em que as transações financeiras são públicas, verificáveis e imutáveis, promovendo a confiança entre as partes e popularizando o acesso à informação. Resistência à inflação e proteção de valor. O Bitcoin foi lançado em um momento oportuno, em meio a uma crescente relevância da questão monetária e a incertezas cada vez maiores. Com sua oferta limitada de 21 milhões, o Bitcoin oferece uma alternativa aos crescentes balanços dos bancos centrais, protegendo-nos contra a diluição do capital observada em moedas ao redor do mundo. Devido à sua natureza escassa, o Bitcoin é projetado para preservar o poder de compra ao longo do tempo de forma mais eficaz do que o ouro. Além disso, os custos de armazenamento e transporte do Bitcoin são consideravelmente menores em comparação com o ouro, contribuindo para uma melhor preservação do valor a longo prazo. O padrão Bitcoin. Por que o Bitcoin é o rei? Efeito rede, efeito Lindy e Proof of Brain. A maioria das criptomoedas são originadas do código base do Bitcoin, cujos protocolo e software são publicados abertamente, e assim, qualquer desenvolvedor em todo o mundo pode acessar o código e modificá-lo ou copiá-lo, no todo ou em parte, fazendo sua própria versão modificada do software Bitcoin. A rede Bitcoin compartilha um registro público na sua cadeia de blockchain, que armazena de forma imutável todas as transações, desde o seu lançamento em 2009, operando 24 horas por dia e 7 dias por semana. O advento do Bitcoin é digno de total respeito, como grande conquista da ciência da computação na tecnologia, ao atingir escassez digital pela primeira vez na história. Em suma, o código do Bitcoin garante que apenas um número definido de novos Bitcoins seja emitido, sem intervalos, a cada 10 minutos em média,
enquanto a experiência tiver sucesso e houver alguém rodando o software. Como uma moeda pode ser distinguida da outra? E, o mais importante, como um investidor pode saber qual será o valor de uma moeda a longo prazo? A proposta real de valor do Bitcoin é resumida por Jimmy Song. Quase todos os projetos de altcoin, ou hard forks, pregam que estão sendo inovadores de alguma maneira ao afirmarem superioridade ao Bitcoin em algum aspecto. Porém, esquecem que a maior inovação já aconteceu. Por essa razão, maximalistas consideram essas modalidades como espécies de fraude e estelionato. O efeito rede e o efeito Linde do Bitcoin são incomparáveis aos de outras criptomoedas, pois sua base de usuários, seu número de full nodes, sua capacidade de atrair melhores mentes em seu desenvolvimento e seu ecossistema de negócios pujante, com um mercado altamente inovador, são muito maiores em qualquer métrica. Além disso, qualquer inovação ou melhoria das altcoins pode ser adotada no Bitcoin, como já aconteceu com a resolução do problema da maleabilidade e os atomic swaps entre Litecoin e Decred, por exemplo, que serviram de testnets para o Bitcoin com sucesso. Mas desde então só tiveram seus valores em Bitcoin em baixa para anos e anos. A rede Bitcoin já possui um robusto roadmap de inovações, e muitas delas tendem a ser testadas antes em altcoins, demonstrando seus níveis de segurança e conservadorismo superiores. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você quiser ajudar o canal, pode fazer uma doação através deste QR Code, via Pix ou Lightning Network, para me ajudar a trazer mais vídeos como este. Até o próximo vídeo.